Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Meu nome hoje será Lucas, e vocês podem me chamar de O Coadjuvante. No meu primeiro vídeo, vou falar sobre algo que sempre fez parte da minha vida e de muitos ao meu redor, e eu acredito que também faça parte da sua. A síndrome do protagonista é ver a vida como um filme épico, ou até mesmo como uma história onde todas as coisas que acontecem em sua volta servem para criar uma narrativa, ou até mesmo um inimigo imaginário. Ao se tornar protagonista de sua narrativa, todas as coisas que acontecem na sua vida parecem se tornar uma espécie de arco, ou ter muito mais impacto. Por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade em nosso trabalho e criamos uma autocobrança para resolver todos os problemas que já existiam, antes mesmo de você trabalhar lá. Mesmo que pareça uma forma de se enxergar como uma pessoa proativa, que quer resolver o problema e mostrar que é um grande funcionário, a gente acaba se fazendo escravo dos resultados, que determinam se o arco foi fechado com uma grande conquista ou uma falha catastrófica, que um dia você vai precisar resolver. E cá entre nós, isso não é responsabilidade sua. Esses problemas já existiam muito antes de você estar lá, e você querer resolver isso é muito nobre, mas não cabe a você. Você rotular sua experiência no que acabou de acontecer como um grande sucesso ou um grande fracasso é uma faca de dois gumes. E PS, essa faca não tem um lado bom. No primeiro cenário, você resolve seu problema gerando altas doses de dopamina e uma grande autovalidação. Eu resolvi um problema que já era persistente e eu vou ser notado por isso. Porém, existe um universo que é aproximadamente 90% das vezes que você não é reconhecido por esse esforço e acaba se frustrando por não ter o merecido reconhecimento, criando assim um novo arco, o arco de revolta. Agora a gente vai para o segundo cenário, que ele é ainda mais negativo que o primeiro. Você não conseguiu resolver o problema e se sente culpado por isso, gerando questionamentos como: eu poderia ter me esforçado mais, eu não me entreguei o suficiente. Tá tudo bem você pensar assim, mas até que ponto isso é prejudicial? Sempre existe um aprendizado por trás disso, mas você não precisa se superar todos os dias. Existe um falso estigma que a gente precisa ter todos os dias produtivos, e se a gente não tem eles, a nossa vida acaba sendo inútil, uma vida vazia de certa forma. E cara, tá tudo bem as coisas não saírem como esperado, talvez isso seja a verdadeira magia da vida. Isso que deixa a vida interessante e única. É importante ressaltar que isso não se trata de uma condição médica, e sim de um fenômeno social e psicopatológico impulsionado pelas redes sociais e conteúdos que consumimos desde o dia que a gente nasceu. Comerciais, programas de TV, as próprias redes sociais que estão chegando com um impulso muito forte, seja no TikTok, YouTube Shorts, ou até mesmo no YouTube. Esse vídeo mesmo pode ser uma espécie de ressaltar algo que você não é. Você provavelmente já deve ter visto esse tipo de meme. Uou, ele é literalmente eu. Na capa do vídeo você pode acabar reconhecendo muito dos rostos ali. Thomas Shelby, o Coringa, o Neo, o Eren Yeager, ou até mesmo o Ryan Gosling, que participou de papéis incríveis em Blade Runner 2049, Drive, La La Land e recentemente Barbie. Essa imagem feita na thumb é uma imagem feita por uma inteligência artificial, onde eu pedi para ela colocar alguns aspectos de alguns personagens. Tanto que você pode perceber ali a roupa característica do Thomas Shelby com aquele chapeuzinho. Algumas peculiaridades ali com o rosto do Coringa, talvez os olhos do Eren e um pouco do rosto do Ryan Gosling. E isso é, de certa forma, um confronto a todos esses estigmas. E se todas essas pessoas se tornassem um só? Porque, de certa forma, a gente é literalmente essa pessoa. E se essa pessoa fosse literalmente alguém? Talvez seria assim, ou talvez pode ser uma coisa totalmente diferente. A questão é, o que faz esses personagens tão icônicos? Talvez a sua dominância, como o próprio Thomas Shelby, que ele é leal aos seus ideais e que ele não tolera qualquer tipo de falsidade. Clássico, frio e calculista. Outros personagens acabam, de certa forma, tomando aquela famosa Red Pill, onde eles têm aquela crença que é um mundo simulado e eles precisam alertar todo mundo ao redor deles sobre essa falsa Matrix. De forma viral, falar que determinado personagem é literalmente você, ou literalmente eu, é um tanto quanto irônico, porque você já parou para imaginar quantos Thomas Shelbys, ou quantos Erens ou Coringas iam existir? É muita pessoa para ser muito Coringa, ou até mesmo para ser tão frio e calculista, o mundo ia congelar. E usar esses personagens como um alter ego ou até mesmo uma inspiração é um pouco interessante, porque quando a gente para analisar o contexto que cada um deles está,
é muito delicado e normalmente são vidas complicadas. O Coringa, onde ele tem um emprego ruim. No Blade Runner, onde a gente vê um homem que ele é vítima do capitalismo tardio, ali naquela temática cyberpunk. Ou até muitos deles, em específico, lutando por liberdade ou sobrevivência. Provavelmente existem bastante coisas complicadas acontecendo na sua vida. A gente não pode ligar que cada ser humano tem uma missão e tem uma luta. Mas imagino que não seja insuperável, ou uma luta pela sobrevivência como a gente vê nos filmes. A gente não tem medo de acabar sendo devorado por um titã, por exemplo. E não é minimizando sua dor ou até mesmo fingindo que não existem problemas reais. Mas muitas vezes acabamos se vestindo de uma pele que não é nossa, de uma personalidade que não é nossa, para sobrevivermos à triste realidade de um protagonista. A tríade obscura. Mesmo a síndrome de protagonista não sendo uma condição médica, existem traços de personalidade em cada um dos protagonistas do nosso dia a dia. Eu mesmo me identifico com algum desses traços e imagino que quando eu estiver lendo você também vai se identificar. E não, eles não são traços negativos. Eu mesmo me identifico com alguns traços e imagino que você também, quando eu estiver lendo eles. Porque no fundo, todos nós queremos ser importantes e deixar nossa marca. E como a gente colabora para isso? Criando nossa própria narrativa e, às vezes, até mesmo menosprezando os outros protagonistas, outras pessoas que acabam contracenando com a gente. A tríade obscura é um conglomerado de 3 personalidades: o narcisista, o psicopata e o maquiavélico. E sim, você ouvir isso deve ser, credo, um psicopata? Tipo, eu não sou narcisista e, tipo, quem diabos é Maquiavel? Não se preocupe que eu vou te explicar tudo aqui de forma resumida. O narcisismo nasceu de uma antiga lenda grega do herói Narciso, que acabou se apaixonando pelo seu próprio reflexo. Desde então, o termo narcisismo se dá àquele que tem uma admiração excessiva por si mesmo. Já a psicopatia é a desordem mental marcada pelo comportamento egocêntrico e antissocial. Ou também pode ser caracterizado como um distúrbio de difícil diagnóstico, caracterizado por falta de empatia em relação a outros e desprezo pelas obrigações sociais. E por fim, o maquiavelismo. Maquiavelismo é a denominação que se dá à doutrina política emanada do livro O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel em 1513. Sua principal característica é de que os fins justificam os meios, não importando o quão inescrupulosos sejam, usando de sua estratégia ou conduta social para manipular outras pessoas ao seu redor. Com essas 3 condições fica fácil assimilar com cada protagonista que citamos anteriormente. Provavelmente, por estar falando de narcisismo ou até mesmo de maquiavelismo, você já consiga ter pensado em algum desses nomes. Na questão da psicopatia, um herói em específico, ou até mesmo um vilão ali, que você acaba se identificando. Vale ressaltar que muitos que possuem algum desses traços de personalidade não são pessoas perigosas. Muitos dos profissionais ou acadêmicos com essas personalidades conseguem destaque por pular etapas, ou até mesmo de falar com o público ou pessoas do meio. De certa forma, o psicopata e o narcisista, eles conseguem acabar maquiando os problemas ali que normalmente são vistos logo no começo. Já o maquiavelismo, ele não tem essa facilidade para tá maquiando os seus problemas ou até mesmo sua desordem. Ele consegue usar de sua estratégia e das condutas sociais, ele usa suas armas ali para acabar criando ali o cenário perfeito. E é muito bem visto no mercado acadêmico e profissional. Mesmo sendo difícil de admitir, você provavelmente se sinta o protagonista. E casado com alguma daquelas personalidades, é muito fácil a gente sentir o protagonista em determinado momento da nossa vida. E sobre isso, tá tudo bem. Tipo, de verdade. Importante pro ser humano a autovalidação ou até mesmo a validação do próximo. A gente ouvir que a gente fez alguma coisa legal, eu mesmo fazendo esse vídeo, queria saber se as pessoas ali, pra quem eu mandei o roteiro, gostaram, então eu preciso dessa autovalidação. Porém, quando a gente entra no transe de que existe apenas um protagonista e todos ao meu redor são coadjuvantes, NPCs ou pessoas menos importantes, aí existe um problema. E eu não tô dizendo que você precisa mudar, muito pelo contrário, tem muita gente que consegue ter uma vida muito feliz assim. E esse vídeo não tem uma solução ou qualquer coisa do tipo. Talvez sirva como uma autorreflexão de quem você realmente é. Qual é a sua personalidade de hoje ou qual personalidade você quer ter hoje? É uma questão de pensar e refletir. Aceitar que a gente não é tão especial assim e tá tudo bem. Talvez a gente seja. Tem muitas pessoas ali que acreditaram em si mesmo, conseguiram ter grandes ambições, conseguiram ter grandes resultados. Talvez você seja uma delas, mas você tem que entender que alguém próximo de você pode ser uma delas. E quando chegar esse momento, será que você vai estar pronto para lidar com isso? E quando eu me refiro como o coadjuvante, que é o nome desse canal,
Eu não quero dizer que eu não quero ser um protagonista. Talvez eu queira ser o protagonista dos coadjuvantes. Mas muito pelo contrário, eu sou um dos milhões de protagonistas que se perderam na sua história. O ponto é que nesse momento desse vídeo é um dos poucos minutos que eu estou tendo de lucidez para falar um pouco sobre isso. É algo que sempre fez parte da minha vida, sempre esteve presente na minha mente e está muito mais presente no meu dia a dia agora. E eu acho que talvez seja difícil eu acabar lembrando disso no futuro, então nesses momentos de lucidez eu escrevo como um coadjuvante para os protagonistas. Se você é um protagonista, talvez isso não sirva para agora, mas pense que lá na frente talvez isso faça sentido. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse é um projeto que eu tenho imenso carinho e espero estar continuando. Todas as fontes, leituras e vídeos que vi e li para produzir vão estar na descrição. E agradeço a todo mundo que se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais pessoas.